Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho, o podcast mais amado da medicina veterinária. Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz, e eu gostaria de pedir para você aí que está nos escutando para se inscrever no nosso canal e também nos acompanhar no Instagram. Aqui é um podcast de assuntos muito relevantes que vai fazer diferença na sua carreira, você também como tutor e você, médico veterinário. É isso aí. Hoje o nosso tema é um tema muito encantador. Ai, eu tô É um tema ansiosa. de sonhos, é tema de crescimento e é tema de sucesso. Todos Com vocês certeza. já devem ter escutado falar sobre como a Disney é encantadora, né, amiga? Com certeza. E todo mundo que nunca foi na Disney tem o maior sonho de ir na Disney. Só de ouvir a palavra Disney. É até interessante, vou até abrir uma aspa aqui. Eu comprei uma coleção de livro para minha filha que você coloca ela dentro da história e faz um avatarzinho dela. E um dos livros que veio foi Laura Paz na Disney. Então, ela ama esse livro porque ela passa todas as etapas. E como é que faz para gerar todo esse encantamento, toda essa fascinação que é desde a criança até um adulto, até uma pessoa mais idosa. Porque todos são contagiados por esse encantamento. E isso a gente vai trazer aqui no podcast, eu não acredito! Pois é, quem vai explicar isso tudo Ai, pra meu gente? Deus. Porque a Disney é uma empresa que vende muito mais do que diversão. Ela vende sonhos, mas isso é porque ela construiu uma cultura forte, né? Uma cultura onde todos os colaboradores, eles compram a mesma ideia de encantamento. E quem vai estar aqui hoje, quem está aqui hoje com a gente para conversar sobre isso é a Helena Belloli. Prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que é super importante porque eu gosto de dizer que o encantamento, ele pode acessar qualquer público, qualquer profissional. E é bom quebrar esse tabu e as pessoas entenderem que sim, que todo mundo trabalha com sonho, que todo mundo pode e deve encantar. Isso Exatamente. é maravilhoso. E aprender esse diferencial para sua empresa, para o seu negócio, né? Exatamente. Helena, é um prazer imenso ter você aqui conosco. E, ó, pessoal, a Helena não mora em Belém do Pará. Então, nós tivemos uma honra muito grande em te receber aqui e falar de um assunto tão importante, de um assunto tão relevante que a gente vai utilizar no nosso negócio. E outra, pessoal, não é só quem tem uma clínica, não é só quem tem, digamos, um pet shop que vai usar esse assunto. Mas você, médico veterinário que quer diferenciar na carreira, pode pegar vários insights com a resposta dela, vários insights com ela sobre como aplicar na carreira. Encantar seus clientes. Eu até ri aqui, porque quando ela falou assim, a Helena não é daqui, eu falei, pronto, ela já vem ela dizer que ela veio lá do Castelo da Cinderela. Mas ela Aí eu veio dei um porque ela riso tava lá aqui, aí depois ela falou, recentemente. ela começou a falar sério. Eu falei, Mas ela veio, gente, porque ela vai na Disney direto fazer é verdade, ela treinamento. mora lá quase, né? Isso é maravilhoso. E assim, como é que você fala pra gente um pouquinho de como essa cultura, de como você despertou para trabalhar com isso, levar essa metodologia para as pessoas e nos seus negócios impactar? Como foi que tudo isso aconteceu? É uma história, hein? A gente quer saber essa trajetória. O que acontece? Eu comecei minha carreira profissional como comissária de voo, mas eu sou uma apaixonada Disney. Olha que Então, legal. eu sempre estudei esse jeito Disney de encantar o cliente. Rapidinho, professora, qual foi a primeira vez que você foi na Disney, assim, que você se apaixonou? Então, eu não fui pra Disney tão novinha. Eu fui pra Disney a primeira vez, eu tinha 30 anos. Eu fui levar minha filha. Olha que Então, legal. você vê. E eu já era apaixonada. Eu já lia livros sobre o Walt Disney, né? Ele tem uma história, assim, de um cara muito visionário. E quem não conhece a história dele deve procurar ler, porque é sensacional. Então, eu já estudava isso. Eu comecei, naquela época, como comissária de voo, entendendo a importância de encantar o cliente dentro do voo. Né? A Olha que companhia legal. aérea que eu voava era pequena, aqui de Belém, era a Puma Air na época. E o presidente da empresa, ele tinha uma reunião com as comissárias. Porque ele dizia que nós éramos o braço dele dentro do avião. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. O tempo se passou, eu fui fazer uma outra faculdade, me formei como nutricionista. E dentro do meu consultório, dentro da minha clínica, eu implantava estratégias Disney. Ainda sem ter feito o treinamento.
mas eu percebia como esse diferencial fidelizava meu cliente, como esse diferencial fazia com que o meu cliente seguisse os planejamentos que eu fazia. Então, isso me trazia resultados positivos de fidelização, de aumento de faturamento no final do mês. E com o tempo, eu recebia estagiárias, elas falavam, nossa, o que eu estou aprendendo aqui, eu não aprendi na faculdade. E aí eu tinha feedbacks delas dizendo assim, Helena, o que você me ensinou mudou totalmente a minha maneira de atender. O que você me ensinou mudou totalmente o meu resultado. E aí aquilo foi despertando, né, na minha cabeça e eu resolvi fazer, de fato, o treinamento. Então, eu fiz primeiro treinamentos no Brasil e depois, o ano passado, eu fiz a certificação lá fora, né? Então, de verdade, eu fui lá, passei um tempo na Disney, visitei os bastidores. A gente tem acesso a estratégias que eu não conhecia fisicamente, eu não conhecia na prática, né? Conhecia na teoria, mas eu fui ver na prática, né? E hoje eu tenho uma mentoria e tenho uma academia de negócios onde eu ensino qualquer profissional, qualquer empresário a implantar encantamento no seu negócio. Isso traz resultados, assim, que você não consegue imaginar. E o que é mais legal é que quando você pensa em encantamento, você já pensa aqui na sua cabeça num investimento muito alto. Por que você pensa num investimento muito alto? Porque você associa a ir para lá, tudo mais. Mas quando você acessa a estratégia e começa a implantar no seu negócio, você vê que tem muitas estratégias que você tem custo zero para encantar o teu cliente. Zero. Você não precisa investir 1 centavo. Olha só. E você consegue Isso é encantar. maravilhoso. E quando tu fala encantar, fala pra gente o que realmente significa encantar um cliente. É assim, hoje, atender bem não é um diferencial, é uma obrigação, né? Você começa a encantar um cliente quando ele começa a se sentir verdadeiramente especial dentro da tua marca. É quando você começa a imprimir no teu cliente uma sensação. Então, ele não só foi bem atendido, ele viveu uma experiência dentro do teu negócio a ponto de que quando ele tiver numa roda de amigos, ele vai dizer, nossa, eu fui lá no pet shop e tal, você nem sabe o que aconteceu. Aconteceu isso. Então, você implantou nele uma sensação. E isso transforma esse teu cliente no embaixador da tua marca. Ele passa a vender para você, sem que você tenha gastado. Perfeito. Um marketing, por exemplo. Não que o marketing não seja importante. Claro, Sim, é. Claro. Mas hoje, esse marketing de indicação, ele traz muito mais resultado. Por quê? Porque hoje as pessoas compram a experiência do outro. E outra coisa, não adianta tu investir em marketing e chegar lá, tu não oferecer essa experiência. Exatamente. Porque aí acabou ali. Tu não vai fidelizar o cliente, ele não vai te vender para outra pessoa. Então, tem que lembrar que eu acho que essa experiência, às vezes, ela é superior ao marketing. Exatamente, é superior. E quando ela tem essa associação ao marketing, o resultado, ele é bombástico, porque o marketing começa a mostrar e as pessoas começam a dizer, nossa, eu quero ir ver isso aí. Eu também quero essa experiência. E aí, você, por exemplo, me fala se você já viu em algum momento uma propaganda da Disney. Você não vê. Você já viu uma propaganda do Magic Kingdom? Não. Mas quem que faz a propaganda? Quem vai lá? As pessoas. E fala com brilho no olhar. Ó, ainda e agora... fala bem assim, eu volto de novo. Ei, E se virar, antes da gente começar o podcast, a Helena chegou aqui e a gente estava conversando. Assim como a Helena, eu também conheci a Disney depois de adulta, com 27 anos. Foi a primeira vez, eu ainda não tinha a Hannah. Mas era um sonho de garotinha. Porque eu comprava a história que me contavam. Então, pra mim, quem chegava dizendo que tinha ido pra Disney, me contava as coisas, eu ficava, ó. E com 27 anos, quando eu pisei na Disney a primeira vez, eu chorei. Porque ali era a realização de um sonho de infância. E é incrível, não precisaram fazer nada. Mas aquilo, assim, foi tão construído dentro de mim, pela experiência dos outros, que quando eu pisei lá, parece que eu assim, meu Deus, eu tô realizando um negócio. Eu não tinha feito nada dentro do parque ainda. Eu só pisei. Quando eu pisei, que eu escutei aquela música lá, porque a gente chega com música, né? Exatamente. Música da Disney, encantada, o negócio. Eu chorei com 27 anos. Então, é isso. É tu comprar um sonho
sem nem nunca ter ido lá, porque eles souberam trabalhar muito bem esse encantamento. Que é igual ela Exatamente. fala, é a experiência vivida que é repassada em várias mesas, em várias gerações, em várias pessoas, e que isso vai impactando e cria uma expectativa imensa se você gastar R$1 com marketing. Sem gastar R$1. E é muito interessante. Eu tive a oportunidade de assistir o filme, não li o livro dele ainda, né, do Walt Disney. E uma das coisas é porque muitas das vezes ninguém acreditava nele. Ele tinha uma visão extraordinária, um sonho extraordinário, ele acreditava em algo e o Mickey, ninguém, ele ficava ali naquela agonia, mas ele tinha um brilho tão grande dele que ele transformou aquilo em uma marca poderosa quando tudo deslanchou. E ele acreditava naquela grandiosidade do sonho dele mais do que ninguém. E isso nos remete a algo muito importante, que eu vejo até mesmo que a gente mal começou o podcast, é quando a gente tem nossos sonhos e muitas vezes a gente não acredita. E nós devemos ser o primeiro a acreditar, porque com certeza isso vai impactar uma geração, vai impactar pessoas. E quando a gente usa ferramentas, que é o que eu acho necessário, por exemplo, igual você falou, se eu associo a metodologia com o marketing, aí é exponencial. Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa associação e buscar um caminho cada vez mais brilhante para realizar nossos sonhos e acreditar. Então, assim, ele acreditou. E olha, hoje todo mundo brilha os olhos para ele lá. Todo mundo brilha. Você Né? sabe que tem uma montanha-russa lá no Magic Kingdom, que é a Space Mountain, que quando ele visualizou e quando ele desenhou essa montanha-russa, não existia tecnologia para criá-la. Visão. Visão. Então, ele desenhou e ele falava, porque naquela época as montanhas-russas elas eram todas feitas de madeira. Sim. Então, ele queria uma montanha-russa onde não houvesse a trepidação da madeira, mas que fosse no escuro, que as pessoas... Então, quer dizer, ele desenhou aquilo tudo na mente dele e só foi construída mais de 10 anos depois. Olha aí. Porque não existia essa tecnologia para isso. Entre outras, muitas histórias que a gente aprende lá durante o treinamento e que a gente vai vendo que ele realmente era uma pessoa que tinha uma visão muito à frente de seu tempo. E você, às vezes, pensa assim, nossa, eu podia fazer tal coisa, é exatamente o que você disse. E aí você fica, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo, eu acho que não, né? E você Começa a duvidar, mesma né? E ele não, ele acreditava muito. Tanto é que ele visualizou a ideia de construir os parques, né? O objetivo dele era fazer com que você se sentisse dentro de um filme. E ele fala que a ideia dos parques, ela surgiu numa praça onde ele levava as filhas para brincar. E ele via que os adultos ficavam entediados, porque só as crianças podiam brincar. Então, ele sentou ali e pensou, eu vou criar um universo onde as pessoas possam, adultos e crianças, se divertirem juntos. E hoje, poucos são as atrações em que crianças não podem estar. E que adultos não se divertem. E que adultos Não se tem. divertem. Só Não, se a adultos, pessoa né? for muito amargurada, muito- porque não tem. Até os assim, do Cine Puff, da Branca de Neve, tu te diverte. Tá tudo junto. Tudo junto. E o que a Disney faz de diferente, Helena, que a maioria das empresas ainda não fazem? Principalmente é perceber que o cliente é o centro do negócio. Mas que não necessariamente ele é a pessoa, não é assim, a história do cliente sempre tem razão, né? A Disney, ela investe nos seus colaboradores, porque ele fala que um colaborador encantado vai encantar o cliente. Boa. Quando você tem um colaborador amargurado trabalhando ali para você, impossível de encantar o teu cliente. Ele passa essa energia ruim, né? Ele passa essa energia ruim. E outra coisa que hoje os negócios ainda não perceberam é que você tem que ter a visão do cliente e não visão no cliente. Porque quando você tem visão no cliente, você não percebe o que ele vai sentir. Agora, quando você se coloca no lugar do cliente e coloca ele no centro do teu negócio, o resultado é outro. E aí você percebe que você precisa implantar uma cultura forte dentro da tua empresa. E quando eu estou falando em empresa, eu não estou falando assim, uma empresa com 10 colaboradores. Às vezes, o próprio eu presa já precisa ter essa visão. Você precisa entender que a cultura ela tem que fazer parte desde quando a empresa é só você. Né? E é uma coisa que
eu já escutei de alguns médicos veterinários, porque eu também tenho médicos veterinários dentro da minha mentoria, e eles falavam assim, não, Helena, mas eu não tenho uma marca, né? Eu sou um médico veterinário. Eu falo, não, o seu nome, você é a sua marca. Então, você é uma empresa. Você precisa entender isso e trazer essa cultura para dentro da tua empresa. E aí, quando você constrói isso e ele fica tão forte dentro de você, à medida que você vai trazendo colaboradores para o teu negócio, eles vão absorvendo essa cultura que já está forte em você. E isso faz com que qualquer pessoa que atenda dentro da tua marca atenda da mesma forma. Que esse é o grande objetivo da Disney, né? Que qualquer pessoa te atenda lá dentro com o mesmo encantamento, com a mesma forma de cortesia, com tudo que já está implantado dentro da própria Disney. Então, eu vejo que o grande resultado da Disney vem daí, de deixar tudo muito claro, processos muito padronizados, processos de excelência muito esclarecidos para a sua equipe. Isso faz muita diferença. Então, por exemplo, desde um CEO até a pessoa que é responsável pela limpeza, se achar um papel no chão, ele vai juntar e tá tudo bem. Sabe? Não tem o ego, né? Não existe. Isso é maravilhoso. Né? Tá tudo bem. E hoje a gente vê que, infelizmente, nem todas as empresas têm essa perspectiva de visão. Sim. É até interessante você falou isso. Eu lembrei de uma história que um colega contou. Quando ele tinha 9 anos, ou era 10, hoje ele já tem uns 30, ele foi na Disney a primeira vez com sua família. E ele disse que naquela época a mãe dele... Era antes do método CIS, então a mãe dele era muito brava. Aí ele foi comprar uma pipoca, né? Aí o pai dele comprou assim a pipoca dele e entregou pra ele. Aí na hora que ele virou com a pipoca dele no chão. Ele disse que só conseguiu olhar pra mãe dele, o grito da mãe dele. Mas antes da mãe dele ter qualquer reação, ele disse que não sabe como aquilo aconteceu. Não tinha mais pipoca no chão e ele estava com outra pipoca nova na mão. Ele disse que aquilo pra ele, a experiência, por ele ser uma criança, ele estava com medo da mãe dele dar uma bronca nele. E por ele ser uma criança, ele disse que aquela experiência não sai da mente dele nunca mais. Nunca mais. Aí tu imaginas isso, né? Sim. Que é aquilo que você falou. Tanto o faxineiro, quanto um líder, quanto um gerente, vai ter a mesma postura diante do parque, diante de todos. É isso que ele viveu, é um magical moment, né? Uhum. A Disney, ela tem, e todo colaborador, ele tem uma cota de magical moments que ele deve fazer por dia. Olha que não legal. é assim que ele pode fazer, ele pode fazer. Não, ele deve oferecer magical moments para clientes. Que, na verdade, lá nós não somos clientes, nós somos convidados. Os guests, né? Nós somos guests. Então, eles têm uma cota diária que eles devem fazer. Eu já vivi magical moments lá e é assim, são histórias que você vai levar para a vida. E é isso que você acaba contando numa roda de conversa. Sim. É isso que você acaba contando para alguém. Por isso que hoje a Disney tem uma das maiores taxas de recompra no mundo. Então, pelo menos 8 em cada 10 pessoas que vão à Disney uma primeira vez voltam. Todo mundo quer voltar. E sempre que volta, traz outra pessoa. Então, Exatamente. vai se tornando um ciclo. Sim. Né? E é muito interessante. Se você sentar para conversar com pessoas que já foram cast members da Disney, você vai ouvir histórias emocionantes de magical moments. Olha aí que legal. Sim, histórias das mais que você fala, não é possível que isso aconteceu. Né? E se você trouxer isso para a nossa cultura aqui, você vê que ainda é algo um pouco distante. Como colocar isso na empresa? Mais simples do que você imagina. Por isso que eu te falo, você tem que implantar isso em você. Né? Você que é o líder, ou você que está começando agora. Então, se você planeja o que o teu cliente vai viver dentro da tua marca, e esse planejar, ele tem que ser um planejar de cada etapa. Porque o cliente começa a conviver com a tua marca antes mesmo dele cruzar a tua porta. Antes mesmo dele entrar em contato com você pelo telefone ou pelo WhatsApp, por exemplo. Então, ele vai te acessar pela rede social, ele vai te acessar pela conversa de outra pessoa. Então, você não conhece, mas, por exemplo, você vai dizer, Helena, olha, vai aqui em tal lugar, assim, assim, assim. Já acessei a tua marca.
porque uma outra pessoa me trouxe. Então, quando você entende esse planejamento, gente, tudo que você vive na Disney foi planejado por alguém. Para você ter uma ideia, é tudo intencional. Para você ter uma ideia, você entra lá, e quando eu fiz o treinamento, a gente ficou um tempo lá na porta, observando, e você vai ver, as pessoas entram 99% pelo lado direito. Por quê, Helena? Porque só tem aberto o lado direito? Não. Tem duas entradas, uma do lado direito e outra do esquerdo, e ninguém vai pelo esquerdo. É planejado, foi pensado para você acessar o lado direito. E aí, as lojas que tem do lado direito, elas não te vendem nada grande, nada pesado, nada que você não possa carregar durante o parque. Todo, né? Então, o que tem ali do lado direito? Itens que você possa precisar ao longo do dia ou itens pequenos que você possa guardar numa bolsa. Tá planejado. Tá pensado por você antes. Então, tudo que você vai viver ali tá planejado e pensado por alguém. Por que você não faz isso para dentro da tua marca? Porque, na grande maioria das vezes, você não sabe qual é o fluxo que o cliente passa dentro do teu negócio. E outra coisa que grandes empresas, e pequenas e médias e profissionais ainda fazem, é acreditar que depois que comprou, encerrou ali o ciclo. E não. Ali que começou. Ali é que o ciclo começa. Porque se você planeja esse fluxo, esse cliente é um cliente que vai ficar dentro do teu ecossistema o tempo inteiro. E cada retorno que ele vem para o teu ecossistema, ele traz alguém. Porque você planejou isso. Então, Helena, mas como que eu vou fazer isso? Na grande maioria das vezes, uma mensagem de WhatsApp vai fazer diferença. Na grande maioria das vezes, uma mensagem de aniversário. Isso é uma coisa que eu pergunto muito. Você manda mensagem de aniversário para o seu cliente? Eu mando. Como você manda? Aí você vai ver lá o que é. Uma mensagem automática do sistema, é um card que você fez que é igual para todo mundo e que muitas vezes é igual de um ano para o outro. Cadê a personalização? Cadê o cliente entender que ele é realmente especial na tua marca? Não tem. Entendeu? Tô anotando tudo aqui. E aí você percebe que é algo que você não vai ter um custo? E eu tô tendo um monte de insights aqui. É algo que você não vai ter um custo. Eu vou te falar que eu recebi... maio foi o mês do meu aniversário. E aí eu sempre fico vendo, eu falo, gente, esse aqui me mandou exatamente igual ao ano passado. Né? As lojas de roupa fazem isso. Teve uma empresa que me mandou, e eu tava procurando um restaurante para comemorar meu aniversário. E aí a mensagem era assim: você conhece alguém que faz aniversário esse mês? Eu falei, gente, eu não posso crer que eles não sabem que o meu aniversário é esse mês. Por quê? Falta processo. Falta padronização, entender qual é o fluxo que o cliente vai ter dentro do teu negócio. Por exemplo, num pet shop, vamos imaginar, você levou o teu pet para um banho e tosa. E tem pets que nem perguntam qual é a data do aniversário do cachorro. E isso é uma coisa que eu falo muito. Você precisa entender que ele não está levando um cachorro para tomar banho. Está levando seu filho, ele seu está amor. levando uma pessoa da família dele. Entendeu? E aí, quando você chega lá e fala assim, hoje é aniversário, a pessoa fica, ou o aniversário foi essa semana, ou esse é um mês, a pessoa já fica assim, nossa, como que ele sabe? Entendeu? Então, são coisas que, às vezes, é muito mais simples do que você imagina. Mandar uma foto, olha, mamãe, o banho tá tranquilo. Faz diferença. Eu conto sempre uma história de um pet shop que eu dei treinamento lá em São Paulo, que era época de Halloween, e eles mandaram a cachorrinha com um laço, com uma caveirinha. Gente, o que aconteceu? A tutora tinha horror a Halloween. Então, você imagina o que Mas que se soubesse aconteceu. antes da ficha... É mais ou menos, eu ri agora porque já aconteceu, quando eu ainda não tinha clínica, a Bequilha ir pro pet shop, ela veio com a eu sou judia, né? Aí ela veio com as coisinhas do Sírio, de Nazaré. Então, você entende? Eu ri, mas tipo assim, me agradaria muito mais se lembrassem quando é Hanukkah,
né? Quando é as datas importantes pra gente. Mas você percebe como Sim, é a personalização. sim, E é muito sim. mais simples do que você imagina. Porém, o que precisa? E é uma besteirinha, Processo. né? E É uma faz uma grande besteirinha. diferença. Tu pensa assim, Eu uma achei caveirinha, o que mal vai fazer a mulher? Saiu do pet shop. Entende? Então, Encantar, ele é muito mais acessível do que se imagina. As pessoas pensam que é algo de um investimento muito alto. Então, você percebe? Ela já ia investir num laço. Mas se ela sabe antes, ela não teria. Agora sim, é fácil encantar quando tá tudo fluindo muito bem. Por exemplo, na Disney é uma experiência de felicidade. Mas vamos trazer um pouquinho para nossa realidade. Clínica veterinária, perda de um animalzinho. O que a gente pode fazer de diferente para aquele tutor ainda ter uma experiência magnífica, mesmo depois de uma dor como essa? Entendeu? Porque a gente entende que muitos ficam traumatizados com o local, né? Às vezes não pelo atendimento, Sim. mas porque foi a perda do animalzinho naquele lugar. Olha, recentemente eu passei por isso, né? Ali por finalzinho de fevereiro, a nossa cachorrinha estava com a gente há muitos anos e ela se foi, né? Nos deixou. E, gente, eu tive um atendimento e é exatamente isso que eu falo. Quando acontece algo assim, você tem duas possibilidades. Ou perder aquele cliente para sempre. Ou trazer ele para dentro do teu ecossistema e não te largar nunca mais. Porque a maneira com que você lida com esse momento faz toda a diferença. Né? Então, eles tinham lá todo um espaço, eles nos chamaram para conversar. Ele pediu assim, eu queria que você contasse um pouquinho dela, como que ela era para vocês, toda essa história. E aí, passado uns dias, nós recebemos na nossa casa um chaveirinho com pelinhos dela lá dentro. E contando toda uma história, um texto que possivelmente foi feito no chat GPT. Mas que naquele momento foi super importante. Mas que para nós foi super importante. E aconteceu também, o pet shop onde ela ia tomar banho, eles buscavam ela. Passado uns 15, 20 dias, eles mandaram, me ligaram, Helena, você não chamou para a Laila tomar banho. Aí eu falei, gente, a Laila nos deixou e tal, não sei o quê, né? Contei ali. Isso foi por volta de umas 9 da manhã. 5 horas da tarde, tocaram o interfone na portaria. Ela falou, olha, tem uma encomenda aqui para vocês do pet shop tal. Aí eu falei, desci lá e tinha uma barra de chocolate, uma cartinha para Ana e para o Davi, falando que aquele doce era só para adoçar, para minimizar a dor que eles estavam sentindo por perder a Laila. Então, você vê, são coisas muito... Helena, mas eu tenho que fazer isso com todos os clientes? Não necessariamente, mas você vai entender aqueles clientes que estão com você há mais tempo, que têm realmente uma história dentro da tua marca e você não quer perder essa história. Então, você pode ter processos planejados porque você precisa entender que isso vai acontecer em algum momento. E a maneira com que você lida com isso faz diferença. E eu gosto muito de contar uma história de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com um hospital muito renomado lá. Então, eles fizeram um formulário para a diretoria do hospital perguntando por que eles eram referência. E aí, o que a diretoria responde? Porque nós temos os melhores equipamentos, porque nossos médicos são os mais especializados, porque nós temos as melhores instalações, porque nós temos isso. Tecnicamente, eles se colocaram como referência. E aí, a empresa pegou esse mesmo formulário e repassou para os pacientes. E a resposta é completamente diferente. O que o paciente diz? A comida aqui é melhor, aqui eles me atendem no horário, aqui eu sou tratado como uma pessoa, aqui eles entendem a minha dor, aqui... E aí, a gente volta lá para aquela conversa. É a visão do cliente. Excelente isso aí, ó. Gostei. Qual que é a visão do cliente em relação ao seu negócio? Ainda bem que tá tudo gravado no podcast. Dá pra gente assistir 10 vezes ainda. Já peguei algumas dicas aqui, ó. Já peguei 3 que eu vou implantar. Como é que você quer que o cliente fale sobre o teu negócio? E isso, gente, eu gosto de falar
que a gente precisa trazer até para dentro da nossa vida, Sim. né? Porque quando você está encantado com você mesmo, com teus sonhos, com teus objetivos, você transborda isso para os outros. E aí, eu gosto sempre de dizer assim, quando você for embora, o que você quer que falem de você? Isso faz parte. Essa pergunta é uma pergunta forte, Não né? é forte? É, Porque muito. é algo que, se você está encantada consigo mesmo, você transbordou tanto para os outros, que é isso que as pessoas vão falar de você. Né? E eu sempre falo, entrega teu 100% em tudo que você tiver. Ou para tua família, ou para o teu trabalho, mas entrega sempre o teu 100%. Gente, eu já dei palestra uma semana depois da minha mãe ir embora, da minha mãe falecer, e ninguém sabia. Eu saí de lá dilacerada, chorando no carro, mas eu estava ali inteira, entregando meu 100%. Então, eu sempre falo, gente, entrega seu 100%. É impossível você não ter um retorno encantador da pessoa com quem você estava. Né? Então, isso é algo que eu procuro falar em todas as minhas palestras, em todos os meus treinamentos. Entrega seu 100%. Quando você está encantada consigo mesma, é impossível você não encantar o outro. Né? E o Walt Disney, ele dizia que ele era possível de ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa. Ele falava, eu treino o que você quiser, eu vou treinar alguém. Mas eu serei incapaz de ensinar alguém a sorrir. Então, quando você entrega teu 100%, você vai estar sorrindo, é inevitável. Eu falo, gente, atende o teu cliente no telefone, sorrindo. Você vai transbordar isso na tua voz. Né? Responde uma mensagem de WhatsApp, sorrindo, você vai transbordar isso no texto. E hoje eu vou te falar uma coisa. É uma das grandes dores dos negócios, é o atendimento via WhatsApp. Os automáticos. Meu Deus. Odeio. Eu tava falando disso ontem. Eu falei, gente, eu sou muito fã da inteligência artificial e tal, mas tem que pôr um limite. Tu quer perguntar uma coisa, o cara quer saber teu endereço, teu CPF, se tu é casada, se tu não é casada, quantos anos tu tem, quanto nasceu. Eu desisto. Eu falo assim, não tem ninguém humano para me atender. Aí começa, oi, você é cliente? Você já é cadastrado? Aí eu desisto. E aí eu vou te falar, o que quando eu vou dar os treinamentos nas empresas, as pessoas falam, Helena, mas é para agilizar. Eu falo, para agilizar quem? Você ou o cliente? E aí a gente volta para aquela história. Visão do cliente. Era perfeito isso. Perfeito Visão isso. do cliente. Você quer agilizar o teu lado, mas não é isso que o cliente quer. Ele quer simplesmente saber se naquele dia tem horário para banho. Eu achei que eu estava sendo anti-tecnologia, mas eu tava odiando essas conversas de WhatsApp. Eu falei, gente, será que é só eu? Mas eu acho assim, amiga, que dá para usar a tecnologia, Sim. porém... Não, dá, mas tem que tomar cuidado. Sim. Entende? Tem que ter uma mediação. Não pode ser 100% a tecnologia, mas ela otimiza. Porque, assim, tem uma empresa que tem um fluxo de atendimento, sei lá, 10 clientes pela manhã. Mas tem empresa que pode ter um atendimento de 50 e pode estar marcando a agenda ali mais uma 100, conversando. Não, aí então consegue te direcionar para o lugar certo. Exatamente. É tipo aquele número de telefone. processo. Olha, se é venda, se é isso, se é pós-venda, aí tudo bem. Mas eras para uma informação, eles quererem tantas informações, eu não gosto. Aí eu achava que eu que estava fora da caixinha. Eu dizia, isso é chatice minha. Não, Será? o que normalmente eu oriento, tá? Se você quer colocar alguma pergunta, coloque uma pergunta extremamente necessária para dar sequência ao atendimento. Então, por exemplo, se a pessoa veio ali para querer saber se é um banho e tosa ou se é algum medicamento, aquela pergunta ela é estritamente necessária. Né? Qual o seu objetivo nesse atendimento, por exemplo? Por quê? Porque aí você pode direcionar aquilo que você falou para o atendimento certo. Ok. O problema é que, eu volto a te dizer, as empresas usam essa mensagem automática para já montar o teu cadastro, que é algo que você pode fazer depois, entendeu? Exatamente. Então, o que normalmente eu falo? Se você tem alguma pergunta extremamente necessária para dar sequência ao atendimento, ok. Né? Às vezes o nome da pessoa, ok, é extremamente necessário para dar sequência no atendimento. Mas você olha lá, gente, sem mentira nenhuma, eu já recebi mensagem automática com 10 perguntas. Eu falo que é uma prova de vestibular, não precisa. Eu não também não. Né? E às vezes você pode dizer assim, olha, nesse momento estamos em atendimento, logo que possível volto para, né, te dar a atenção que você merece. Ok, você está mediando com uma resposta automática. Aqui funciona. Agora, quando você vem com aquele monte de pergunta... Mas
Só rapidinho. Existe uma diferença, já que ela está falando, porque a gente está focando bastante em serviço. Sim. Mas esse atendimento diferencial de tudo isso, há uma diferença para a gente implantar na parte de produtos, né? Que a gente foca em varejo, em vendas de produtos, e também na parte de serviço, ou, digamos, é tudo a mesma coisa para usar as mesmas metodologias para lá? Não. Porque você falou até assim, ó, na Disney, tudo é intencional, desde a venda de qualquer item até cada serviço prestado, né? Sim. Desde da comida, da diversão, dos shows. Mas ali eles já entram para comprar, ali naquele corredor inicial. Aí, por exemplo, a loja de um pet shop, de uma clínica, aí tem a parte de venda, né, dos produtos, e nós temos a parte do serviço. Então, essa estruturação tem uma diferenciação? Tem que ser, ela é intencional. Então, por exemplo, hoje eu tenho empresas que eu presto o treinamento e a consultoria que a gente pensa até no fluxo do cliente ali dentro da loja física. Certo. Né? Então, percebe, o supermercado ele faz isso. Uhum. Você entra no supermercado, você não entra pelo hortifruti. Não. Você vai para o caixa, o que tem no caixa, na fileirinha ali? Chiclete, Chocolate, chocolate. bala, coisas que Por impulso. por impulso. As empresas, as grandes empresas, elas pagam para o produto delas estar na gôndola, na sua visão. Os produtos mais caros, eles estão na sua visão. Você pode procurar. Uhum. Isso tudo é um fluxo pensado intencionalmente. Tem supermercado que você entra, tem cheiro de pão quentinho. Verdade. Tudo é pensado, Sabe é uma coisa intencional. que eu me lembrei agora? Depois de toda a atração que você vai na Disney, tu entra na loja Uhum. daquela atração. Então, tu Exatamente. saiu da atração, sei lá, do Cine Puff. Aí tu entra naquela loja, é tudo do Cine Puff. Que é pra já pegar a vibe do momento. Mindset. Exato. E a Emocional, gente quer né? comprar tudo. Emocional. Mano, a gente quer comprar tudo. É chaveirinho, é isso, coisa que tu nem vai usar. Mas Mas a não tua tem- criança interior, Quer ela aquilo. diz que Mas precisa. não tem, ó. Exatamente. Você faz o teste. Faz teste não, isso é comprovado cientificamente, né? As pessoas acham assim, ó. Por exemplo, eu sou a Larissa do trabalho, essa aqui é a Larissa profissional, aí depois é a Larissa mãe pessoal, a Larissa pessoal tá dividida. Não existe divisão. Não. É uma só. E a maioria das nossas decisões, elas são 90% pela parte emocional e 10% pela parte racional. Então, eu acho, existe todo um estudo neurológico ali de comportamento, de intencionalidade para fazer. E eu acho que deve associar também, que é uma das perguntas que eu tenho curiosidade já para aproveitar, com relação a perfil comportamental. Se é estruturado em torno do perfil comportamental do consumidor, do cliente e até mesmo dos funcionários ali. Tudo é pensado, né? Essa questão que você está falando da compra por emoção e até do fluxo do cliente mesmo dentro da loja, tem um exemplo que eu gosto de dar muito, principalmente para quem faz delivery, né? Que tem muitos pet shops que fazem delivery. No geral, você acaba mandando, às vezes, uma amostra grátis, um chocolate, alguma coisa. Mas você conta para o cliente que você está mandando isso? Não. Ninguém conta, Não. gente. E aí deixa de ser intencional. Porque quando você conta, olha, eu tô te enviando uma amostra de um produto tal que chegou aqui, e nananã, para que você vai funcionar para o seu pet. Isso, quando você faz isso, é impossível esse cliente não voltar para comprar esse produto. É intencional. São detalhes, né? São detalhes. E aí eu volto para a história do investimento. É algo que você já faz. Você já manda isso para o teu cliente. Mas você não conta para ele para que é. Na Disney, nada é assim. Nada está solto. Tudo está amarrado. Tudo está intencionalmente conversando. E aí eu te falo, 99% do que você vive lá dentro foi pensado por alguém. Inclusive no ponto de contratação. E essa é uma dor dos empresários hoje em dia. Né? É um fluxo de troca de equipe muito grande. Primeiro porque você precisa implantar uma cultura para que esse funcionário queira ficar dentro do teu negócio. Né? Ele precisa entender. Às vezes eu pergunto, você já contou para o teu funcionário como que você começou? Ah, não. Você precisa contar. Ele precisa saber que não veio de graça o que você tem hoje. Conhecer a história. Ele precisa conhecer a tua história, porque ele tem que se sentir parte dela. E é isso que os funcionários da Disney se sentem parte da história da Disney. Né? Eu estou aqui construindo uma história.
E aí eu te conto que não são os melhores salários. A Disney não paga o melhor salário da categoria. Tem empresas que pagam muito mais, mas eles não querem sair dali. Você conversa com cast members que estão na Disney há 30, 40 anos ali trabalhando. E para eles é estar construindo um legado. Não é assim, tipo, eu estou trabalhando aqui há 40 anos. Não, eu estou construindo essa história. E quando você traz isso para dentro do teu negócio, é impossível que o teu funcionário não se mantenha ali ao teu lado. E ele passa a não entender aquela tal história de, eu estou trabalhando para ele ganhar dinheiro. Não. Eu estou construindo o sonho dele junto com ele. E o Walt Disney, ele falava que ele contratava por atitude. E a Disney faz isso até hoje. Ela contrata por atitude e ela treina a tua aptidão. E tem outra coisa que a Disney faz, é assim, você jamais será atendido por alguém em treinamento. Ele passa a te atender quando ele de verdade está apto para isso. E hoje você vai nos lugares, a pessoa está até com a camiseta, em treinamento. Você é a cobaia da pessoa. Né? É verdade. Pô, mas, por exemplo, quem está iniciando, que vai ter os primeiros funcionários, como é que vai fazer isso? Tem que ir já na raça, treinando. Você vai fazer um treinamento. Eu sei, teu funcionário vai ser capacitado, mas hoje, gente, a hora que você for no supermercado... Mas tem até lógica. Tu já pensou a gente como médico veterinário em treinamento? Me dá aí teu animal. Deixa eu treinar. Não existe. Não, Quando é que entendo. tu vai atender? Quando tu já tá pronto, capacitado. Quando tá pronto, claro. Eu É entendo lógica. isso, tá certo. Mas, por exemplo, uma empresa em andamento. Por exemplo, vai abrir uma empresa do zero, um pet shop. Uhum. Aí ali tem seus 4 funcionários. Vai ter um treinamento do sistema, das coisas, da cultura antes de abrir. Sim. Exatamente, antes de abrir. Mas quando abrir, digamos, ainda não tá 100% treinamento. Tudo mas bem, vai não mas vai aí dar tu 100%, não conta mas isso ele pro tá cliente. treinado. entendi. Ele já entende como que vai Sim. funcionar. A hora que Entendi. você viver isso, você vai lembrar de mim. Sim. Né? Você vai no supermercado, a pessoa tá lá em treinamento. E fulana, eu não tô conseguindo passar o código de barra. Mas eu não quero ser cobaia. Bora ver outro. Entende? Aí vem alguém, mexe, ensina, aí você tá aqui esperando. Às Acontece vezes, muito Ei, isso no caixa. aí tu finge Não que é? tá ok, mas por dentro tu diz assim, caramba, tanto É. caixa pra eu escolher, eu tive que parar nesse. Eu fico É com isso raiva mesmo. também. Eu fico E é tempão. isso que lá na Disney você não vai viver. Entendeu? Interessante, né? Porque as pessoas estão treinadas. Então, por exemplo, É você muito safo. trouxe um funcionário novo para não. dentro da tua loja, né? Para dentro do teu pet shop. Sim. Você tem que ensinar para ele como que funciona o fluxo. Sim. Porque senão ele vai ficar perdido. E aí, quem que recebe esse ônus? O teu cliente. É. E aí faz Bacana. sentido quando você fala, eu sou um médico veterinário. Eu vou treinar a dar a vacina no animal. No teu, ninguém quer. Você vai levar teu animal para ser? Não vai. vai. Não, não vai. Então, vai. são coisas que precisam estar muito claras dentro da tua cultura e que você, em algum momento, tem que contar para o teu cliente que você está fazendo isso. Então, por exemplo, eu tenho ido dar treinamento nos pet shops aqui. Conta. Contratamos uma empresa tal para vir fazer um treinamento porque a gente quer oferecer para você o melhor assim, 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 assim. E as pessoas não fazem. Não fazem por diversos motivos, tá? Eu escuto, Que é tipo assim, eu não do quero nada entregar... ficou excelente. Ou então, eu não quero entregar para o meu concorrente a estratégia que eu Besteira. estou usando. E é bobeira. É Tem que bobeira. mostrar logo tudo É que você bobeira. faz. Exatamente. Porque agrega valor, né? E eu vou te falar, essa cultura de trazer treinamentos e capacitação ainda é algo que a gente está desbravando. Por quê? Porque as pessoas entendem que precisa treinar a técnica, mas nunca treinar o gerar emoção no meu cliente. E emocional é 90%. Exatamente. Então, as 90%. pessoas pensam que, não, mas tecnicamente eu já estou entregando excelência. Só que você precisa pensar o que o teu cliente vai viver antes de chegar na entrega técnica. Muitas das vezes, esse antes da entrega técnica já fez com que você perdesse o cliente. Mas isso é verdade. Eu sempre friso isso porque eu vivo isso na prática. Quando eu comecei a atender especialidade, eu até falo assim, eu não queria ir na casa do cliente, né? Eu tinha uma resistência muito grande. Aí houve a pandemia e eles começaram, não, vem aqui, Larissa, eu preciso que você venha, eu não quero ir no pet shop. Eu já tinha uma lista de cliente. Aí eu falei pra eles assim, eu era resistente. Aí como eu conhecia já essas pessoas, aí eu falei, deixa eu começar então.
deixa eu ir na casa deles, é de confiança, não sei, eu tinha um É de negócio, confiança. como se eu fosse ficar trancada lá, alguma coisa Ninguém do vai me tipo, matar nesse atendimento. Aí depois da pandemia eu fui, mas eu falei, olha, eu posso ir na sua casa, isso no meu primeiro atendimento, posso levar um fotógrafo, alguém para poder tirar umas fotos do meu atendimento, tal. Ela falou, lógico, você tem total abertura. Aí eu fui com uma profissional. Eu marquei, eu acho que uns 5 clientes, fui em todas as casas e ela foi tirando foto de todos. Ali eu já fui com toda a minha postura, com todo o meu material. Aí eu montei a minha marca e eu montei meu próprio material individualizado e falei, não, agora eu vou agregar valor. E aí eu comecei a estudar PNL, perfil comportamental, comecei a estudar coach, isso por conta, assim, lendo, fazendo cursos assim por conta, nada, nem muito pago, por conta mesmo, livro, tal. Aí eu falei, não, agora eu vou agregar valor, vou encantar o meu cliente até chegar na parte técnica. Eu fazia muito intuitivo, assim, não usava a ferramenta, porque eu entendia que eu precisava fazer a minha marca. E eu entendia que eu precisava agregar um valor e entender aquele cliente. E aí, porque eu já estava invadindo um espaço mais íntimo, que era a casa dele. E ali eu comecei a criar uma nova modalidade. Era diferente de estar no consultório. E ali eu comecei a criar uma marca, comecei a estudar empreendedorismo. Foi ali que fui criando muitas coisas dessa área. E agora você falando, se a gente, por exemplo, hoje pega um treinamento igual o seu, pode ser até mesmo médico veterinário solo. Sim. Vai ser muito mais fácil o caminho para trilhar. Vai ser muito mais fácil ele conseguir manter essa clientela alimentada. Exatamente. Eu tenho dentro da minha mentoria profissionais que não têm local físico, que são, por exemplo, eu tenho na mentoria psicóloga, que é só ela. E eu trago a minha vivência, porque eu sou nutricionista. Então, eu, como você, ia até a casa das pessoas. E mais, eu tinha que acessar a geladeira, a despensa, tudo mais. Então... Tem mais íntimo que eu. Eu precisava trazer isso dentro. Foi aí que eu comecei a implantar a estratégia de encantamento. Então, foi aí que eu criei o meu método, que é o que você criou. Sim. Você criou o teu método de atender. Né? E isso passa a se tornar uma marca registrada do teu atendimento. E as pessoas começam a trazer isso umas para as outras. Faz muita diferença. Muita diferença. Colhi bons frutos. Eu queria, a gente já tá com o tempinho já ficando apertado já. Vai Passa amado. rápido, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente do teu método de encantamento. Como é que funciona a tua mentoria, os teus ensinamentos? E fala pra gente também de um super projeto que tu tava conversando ainda agora comigo, que eu tô doida pra participar, que vai ser na Disney. Conta pra gente como é que é o teu trabalho, como é que você faz esse treinamento com as empresas, tá bom? Então, hoje a gente tem algumas modalidades dentro do ecossistema. Então, eu tenho a mentoria, que chama Voe Mais. Então, é uma mentoria de um ciclo de 6 meses. E aí eu recebo tanto empresários quanto profissionais, né? O que acontece? Ali a gente vai desenhar todo o fluxo do teu cliente. E vai, durante esses 6 meses, implantar de verdade essa estratégia de encantamento dentro da tua marca. Essa é a mentoria. Fora a mentoria, eu tenho o treinamento de capacitação de equipes. Então, a gente vai até o espaço, pode falar. Só rapidinho. A mentoria, ela acontece pessoal e online ou somente online? Como é que é? Ela tem online e ela tem alguns encontros presenciais ao longo do processo. Então, por exemplo, se eu tenho um evento em São Paulo, quem está na mentoria tem acesso exclusivo a esse evento, tem um local exclusivo, tem todo um processo mais único para quem faz parte da mentoria. Então, agora, dia 25 de maio, eu fiz o Encantar Guarulhos, lá em São Paulo, e todas as minhas alunas da mentoria tiveram acesso exclusivo. Elas não pagaram ingresso, porque esse valor já está incluso dentro da mentoria. A gente vai ter o Encantar Alphaville em outubro. Elas também, quem está no ciclo naquele período, também tem acesso. Então, a gente tem tantos encontros online quanto presencial dentro do processo. E quem quiser saber maiores informações, pode falar contigo pelo Instagram. Pelo Instagram, pode. Fala o arroba aqui pra gente. O arroba é helena.beloli. Pronto, pessoal, vocês precisam se informar, vocês precisam conhecer o perfil da Helena. É maravilhoso, eu já tive a oportunidade de fazer parte de uma palestra com ela.
né? Maravilhosa, dicas impressionantes, aproveitem, mas fala pra gente também qual é esse projeto que vem aí, que tem um em setembro que já tá fechado e outro que tem final de abril, começo de maio, que eu e a Larissa vamos. Vai sim. Já falou, vou. Chama Voe Mais Experience e essa vai ser a edição Orlando. Então, a gente vai ter uma edição agora em setembro e a gente tem uma outra edição que começa 30 de abril a 6 de maio de 2027. Que essa a gente vai abrir Na dia 5, Disney. é lá em Orlando. É em Orlando, mas Quantos assim, dias? dentro dos parques. É do dia 30 de abril ao dia 6 de maio. São Uma semana. Uma semana lá. E aí a gente vai fazer aulas teóricas sobre encantamento, onde a gente vai realmente entender o fluxo, como que eu vou desenhar o fluxo do meu cliente e tudo mais. Então, são aulas teóricas e a gente tem a prática nos parques. Então, nós vamos em todos os parques da Disney e a gente tem almoço temático, todos os dias de parque Tem um a gente momento de almoço compras temático. depois? Tem, a gente tem uma tour de compras. Olha que maravilha. Porque não tem passeio na Disney sem depois passar no Walmart ou na Ross. A gente tem, Tem tour que de comprar. compras. Se não comprar, sai com o coração. Não, meu Ai, filho, tu meu pode estar Deus, cansado como for, tu sai do parque 10 horas da noite, tu quer passar na loja pra comprar. Tem que dar uma passadinha. Isso aí é Pra isso ainda de tem lei. pique, né? Retoque de óculos, perfume, cinto, Ó, bolsa. Tem que ir com tudo, Ai, E bora. aí a gente vai... E o mais legal é que a gente vai ter acesso aos bastidores Disney. Então, a gente vai fazer uma visitação lá de 5 horas. E isso é pra super acompanhar, exclusivo, é né, super Helena? exclusivo. Super exclusivo, não é qualquer pessoa que consegue. Não. E a gente também vai ter uma visitação na Apple, que é exclusiva. Ai, adorei. Então, a Apple, Também. você vai entrar Essa lá Larissa antes não dela vai querer abrir. ir. Tá doida, é lógico. Como? A cara dela, acho que fico ela nervosa já. Já tô, né? Maiores Na minha última, eu já saí de informações- lá com o lançamento. Maiores, Fica sempre, nervosa, né? nervosa. Maiores informações vocês têm via Instagram. Se informem. Vocês que conseguem se programar para essa presencial em Orlando, vai ser topíssima. Mas vocês que quiserem começar também podem começar com essa aqui dentro do Brasil, aqui dentro da sua empresa, com os seus colaboradores, que é muito importante. Aí nós vamos falar agora, por exemplo. Você vem dar alguns cursos aqui dentro de empresas em Belém. Sim. Como é que faz para ter esse acesso? Como é que é essa diferencial? Porque eu acho que é 3 dias ou é 2 dias que você dá de treinamento aqui? Ele é mais enxuto? Como é que é? Depende, a gente tem um treinamento mais enxuto, a gente vai entender a demanda da empresa. Então, por exemplo, Certo. você vai me dizer assim, Helena, a minha demanda, eu já tenho mais ou menos um fluxo desenhado e tal. E aí a gente vai entender a tua demanda. Dentro desse treinamento, eu vou ter reuniões com liderança, né? Pra gente Sim. desenhar o que vai ser feito. E aí, o treinamento, ele pode variar desde 5 horas até 2 dias. Perfeito. Depende da Isso demanda que da eu tua queria saber. empresa. Porque tem gente que fala, Helena, nesse momento eu vou investir num treinamento inicial. Sim. E aí a gente faz um treinamento mais enxuto, onde a gente vai... A maior parte vai ser mesmo com a liderança. Então, que pode ser feito online, por exemplo, à distância. Então, a gente faz toda essa parte com a liderança à distância. E aí eu venho para a capacitação da equipe no dia. Né? Então, isso facilita Legal que muito. consegue se adaptar a qualquer tipo de Sim. empresa. Menor, maior, se tem necessidade de presencial, se não tem. Isso é muito bacana. E aí, por exemplo, você tem uma Mas- empresa, você entrou na mentoria. Helena, eu entrei na tua mentoria, mas eu tenho uma empresa. Então, se você tem uma empresa, a gente, dentro da mentoria, você ganha uma capacitação para a tua equipe. Perfeito, Essa olha aí, ó. capacitação Isso que eu queria saber, ó. Já tava, por isso que eu tava perguntando. Então, quem entrou na mentoria tem a capacitação da Muito equipe. bom, É, muito Mas bom. assim, hoje, eu acho assim que nem foi tão intencional. Você não fez para entrar no mercado veterinário. Quando foi que virou essa chave para você começar a levar esse treinamento para o mercado veterinário? O meu irmão é veterinário, né? Ah, O meu irmão é veterinário e tem ele que- trabalha muito no setor comercial e assim, sim, ele me deu várias assim insights falando, olha, no setor comercial hoje eu vejo isso e eu vejo que você fala muito sobre isso. Traz isso para o mercado pet, porque às vezes as pessoas acham que o Encantar ele não acessa esse público e muito pelo contrário. precisa muito. Esse público é um público que tem uma jornada dupla de encantamento, porque você tem que encantar o tutor e, de certa forma, você também precisa encantar o animal. Ele precisa se Sim. sentir seguro Sim, dentro do teu espaço. sim. E segurança está muito ligada a encantamento. Tanto é que a primeira e a principal chave de encantamento da Disney é segurança.
Perfeito. Olha que maravilha. Vamos finalizar. Nem acredito. Vamos finalizar. Depois a gente faz a segunda parte, voltando voltando da da a gente Disney. vai ter que Voltando ter essa da segunda Disney. parte. Vamos. A gente vai fazer lá a segunda parte. Ó, Olha, interessante. uma boa, hein? Vamos lá. Adorei. Eu já a te ideia. falei, a gente vai trabalhar. Então vamos. Vamos lá, que depois em off a gente Que já vai ver valores. trabalhar, mano. Eu tudo. já visualizei. É isso. Visualizou, já Ela era. visualizou, Passaporte eu tô você indo. já tem. Eu vou pelo pódio virando bicho, então já tá pago. Já visualizei, já era. Helena, Ó, o porta-passaporte já tá aí. já tá aqui, tem. ó. Vamos lindo. mostrar, vamos mostrar. Mostra. Pega lá. Deixa eu pegar rapidinho. Vamos que a gente vai finalizar. Eu queria que a gente finalizasse. Vamos mostrar primeiro o nosso presente. Gente, As duas ganharam, tá, gente? o meu tá guardadinho ali. Mas lindo, olha. Olha só. Lindo, Aí você disse que eu não encantada, visualizei na encantada. Disney. Lógico que eu Olha aí, ela já visualizei chega aqui, ó. encantando a gente. Olha só. Que maravilhoso. Não tem como não ir, Porta gente. passaporte. Olha, Porta cartão Black Infinity para vocês gastarem no Walmart, Até o chip. na Ross, no TJ Maxx. Aqui Porta o dólar. doletas para vocês irem com os 5.000 doletas de vocês. Aqui, ó. Tá faltando. Aqui a gente põe também o iPhone 17 já bem aqui, ó. Completo. Completo. Tudo certo. Gente, tá tudo certo. Não, mas é Já a coisa vamos. mais linda. Tem até o Eu lugarzinho amei. do chip. Quando você precisa trocar Trocar, o chip lá por um chip Pra você não local, perder, né? pra você não perder. Olha que lindo. Olha como ela Eu pensou amei. nos detalhes. Ó, coloca o chipzinho aqui. Perfeito. Obrigada pelo presente. Eu Imagina. amei. Obrigada. Gente, E se Deus quiser, eu vou usar contigo ano que vem no nosso Encantamento Disney Estamos em juntas. loco. Em loco. E olha, Helena, deixa aqui um recado do coração para aquele empreendedor que quer fazer uma mudança de mentalidade e de prática mesmo no seu negócio. E para aquele veterinário também, que vai fazer essa mudança de carreira, de encantamento, de agregar valor. Como que ele pode fazer e dar uma dica assim maravilhosa? Eu gosto de falar que encantar não é um detalhe, né? Encantar é uma estratégia de crescimento e é uma forma de você se tornar verdadeiramente inesquecível para o seu cliente. Quando você se torna verdadeiramente inesquecível, é inevitável você se tornar uma referência na sua área de atendimento, é inevitável você ter um fluxo de clientes maior, porque cada cliente vai trazer um novo, querendo viver a mesma experiência. E eu te falo que é muito mais simples do que você possa imaginar. Quando você, por exemplo, passa a chamar o teu cliente pelo nome, você já começa a encantar daí. Então, é possível encantar sem altos investimentos, porque o encantar é algo que vem do coração, né? E você precisa entregar seu 100%. Estar encantado consigo mesmo é impossível transbordar para o teu cliente. Adorei, ó. Que lindo. Eu quero te dizer que eu estou encantada com você, com seus ensinamentos. Obrigada por ter participado desse podcast com a gente. Eu já aprendi muitas coisas nesse podcast e eu espero que a gente aprenda muito mais. Muito obrigada pela participação. Adorei, de verdade. Eu também, não tenho nem o que dizer, porque a mulher veio da Disney aqui pro podcast, então eu amei. Já peguei um monte de ensinamento também. Eu sempre falo que é um privilégio para a gente estar aqui dessa cadeira, porque estamos aprendendo ao vivo e criando conexões reais. Então, muito obrigada, que é uma conexão real e eu tenho certeza que vai ter muitos frutos depois. A gente vai gravar lá na Disney também. Eu já visualizei. Eu já visualizei Alphaville e tudo. Então, muito obrigada, querida, pela sua presença. Venha mais vezes e é uma honra ter você aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento e tanta prática que faz a diferença no mercado e também no mercado veterinário. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou à disposição, é só me chamar que eu venho. Estou com a roupa de ir. Olha aí, adorei. Gosto assim. E a gente vai gravar esse podcast lá em Orlando. Amém. Em 2026. Pega aqui, pega aqui. Combinado. Pega aqui, ó. Recebemos. Amém. Vocês anotaram aí. tudo? Todas as dicas. Se não anotaram, assistam de novo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! É isso aí.